Quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, consagrar-me então para te louvar, derramar meu sobre teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, que vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia te adorarei, te darei louvor, mesmo escura a noite, brilha a tua luz, e em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, que vou te seguir e te amar até o fim. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, consagrar-me então para te louvar, derramar meu coração sobre o teu altar. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa estar bem no seu lar, que a tua família possa estar debaixo da graça de Deus e que nesse dia abençoado que o Senhor fez para nós possamos logo pela manhã meditarmos na santa palavra do Senhor. Aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração. Possamos louvar e bendizer o Senhor todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos estudando, continuando estudando a lição do Didaquê, fazer discípulos, que creio que tem sido um estudo muito proveitoso para todos nós. E a nossa meditação neste dia é a de número 11, que diz evangelização e discipulado. Já temos estudado sobre discipulado nas outras lições e agora vem também sobre discipulado e evangelização.
né? Tanto eu como a Márcia temos nos esmerados em poder fazer o melhor possível para prepararmos os estudos. Que possamos com isso louvar e agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Então vamos fazer a leitura, né, junto de Atos 11, do 19 ao versículo 26, que diz: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crentes se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram a Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém. Glória a Deus. Vamos falar com Deus. Vamos buscar mais uma vez a presença do Senhor. Se você não fez, vamos fazer juntos. Pai de amor, Deus bendito, Deus santo, Deus eterno, nós te louvamos e te adoramos nessa manhã, porque dia abençoado que o Senhor preparou para nós. Fala ao nosso coração, nos abençoe e que venha trazer paz todo o nosso dia. Que tudo que fizermos, ó Pai, seja para a honra e glória do seu nome. No nome daquele que vive e reina para todos sempre que oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor tem preparado bênçãos para nós e podermos, né, participar desse momento maravilhoso, mesmo à distância, de ouvir a palavra de Deus. Que Deus continue falando ao nosso coração. Para a introdução, né, sobre evangelização e discipulado, temos aí, né, algumas palavras para a gente estar pensando. Um dos temas preferidos da igreja é evangelização. E com certeza, né, como há igrejas nossas, né, e igrejas de outras denominações no país, no nosso amado Brasil, né, que são igrejas enormes, porque elas começaram com o trabalho de evangelização, anunciando a boa nova, né, anunciando a palavra de Deus, o amor de Deus aos pecadores. E é comum também que igrejas ou entidades evangélicas realizam campanhas evangelísticas, quase sempre tendo como pregador um evangelista e alguém que preparado para fazer a ministração da palavra de Deus, que possa alcançar, né, muitas vidas. Então, evangelizar, prosseguir para o alvo, né, é o mandato de Jesus, pregar o evangelho a toda criatura. E é verdade, precisamos fazer isso, precisamos anunciar, não é? Porque como as pessoas vão ouvir se nós não anunciarmos a palavra de Deus? É uma necessidade. Só que vamos pensar em evangelização, não está apenas limitado apenas a entregar folhetos, né? E apenas que a pessoa vá ao culto e ela resolva a vida dela por si própria, né? Só indo à igreja, né, já está resolvido. Mas à luz da Escritura, a evangelização só será completa com um trabalho sério de discipulado. Porque é importante você distribuir folheto, é necessário, né, você anunciar a palavra de Deus, que as pessoas vão até a igreja e que lá recebam, né, abram o coração para Jesus, que busquem ao Senhor. Mas nessa caminhada de fé, e nesses primeiros, pelo menos nos primeiros passos, é importante que
esteja alguém aconselhando, ajudando e caminhando junto com essa pessoa. Porque muitos vão para a igreja ou levanta a mão para Jesus, passa pelo batismo e depois fica julgado. E não deve ser assim, deve ser sempre buscar fazer a obra de Deus, né, a vida das pessoas e acolhê-las, né, acolhê-las. E é um grande, né, evangelista que nós vemos aí, que trabalhou aí pelo mundo afora, foi o Billy Graham. Ele diz: estude a Bíblia para ser sábio, creia nela para ser salvo, siga os seus preceitos para ser santo. Então é tudo que nós estamos falando. Primeiro você busca Deus, crê no Senhor Jesus, ser salvo, e aí agora você tem que buscar caminhar em santidade. Aí que é o problema. Que às vezes sozinhas as pessoas não conseguem e precisam de estar sempre sendo orientadas, fortalecidas, alimentadas, porque nesses primeiros passos não é fácil seguir a Jesus, não é fácil caminhar com Jesus. Porque vai ter muitas questões que vai trazer sobre a vida da pessoa para afastá-la de Deus. Então, em primeiro lugar, o discipulado corrige noções distorcidas quanto à evangelização. Então, é importante, né, essa questão de discipulado, de caminhar junto, de estar junto com aquela pessoa que está precisando, né, desse caminhar, né, desse ir junto. Né? E foi o que o próprio Senhor Jesus disse. Primeira coisa, né, essa ordenança do Senhor: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então não é só ser batizado, aceitar Jesus, confiar em Jesus, ter sua vida na igreja, mas é ensinando-os a observar todas as coisas, aprendendo aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Né? E muitos às vezes entendem até diferente. Acham que basta apenas entregar um folheto na rua, convidar alguém para a igreja e está pronto. É o que nós já falamos. Né? Isso é apenas o começo, né? Apenas o princípio de um contato que a pessoa venha buscar conhecer esse Deus maravilhoso. E uma teologia saudável e bem fundamentada biblicamente deverá entender a evangelização em uma perspectiva dinâmica, que a palavra de Deus não fala só de salvação, tem muito mais, tem bênçãos, né? Tem palavras maravilhosas, tem entendimentos que você vai ter sobre não só você convivendo aqui na terra, mas também na sua vida futura. O que Deus tem para você? Né? E fomos ver, anunciar a palavra ao mundo todo, ó, temos que ver as outras culturas, diferentes às vezes da nossa brasileira, né? E questões diferentes, há outros lugares que seguem outros deuses e tem outras culturas, e como você falar de um Deus que você segue, como você pode anunciar isso e como você pode adequar essas questões. Até no próprio Brasil, né? Tantas questões diferentes que nós temos, situações diferentes. Devemos estar pensando nisso, para evitar o erro. O erro de quê? De que muitos oferecem só as coisas boas. Né? Dizem que quando você for para a igreja, você será, né, abençoado, você terá riqueza, você não ficará doente, você será curado e todos os seus problemas serão resolvidos. Olha que bênção, que legal, né? Se fosse assim, é só você ir para a igreja e tudo será resolvido. Mas é verdade também que o Senhor cuida de nós, que a prosperidade também é de Deus. Mas que a vida da pessoa, o cidadão, né, não deve ir ou caminhar ou ser convidado a ir a uma igreja só para receber as bênçãos. Porque a palavra de Deus também diz do nosso compromisso. E um deles é viver em santidade. O que muitas vezes acaba se esquecendo, procurando só as bênçãos de Deus, esquecendo de buscar o dono da bênção. É um erro que às vezes precisa ser corrigido no nosso dia a dia e é através do discipulado. Se formos pensar na própria vida de Jesus, a tentação de Jesus, lá em Mateus capítulo 4, né, Jesus foi tentado em várias situações.
foi tentado na riqueza, no poder, e adorar, né, o inimigo, adorar o diabo, render-se a ele. E ele rejeitou tudo isso, porque adorar somente ao Deus vivo, ao Deus do céu, porque ele conhecia a palavra, ele conhecia as escrituras. Não é porque ele era filho de Deus que ele podia, né, ter suas decisões próprias, porque ele estava vinculado a obedecer a palavra do Pai, a palavra de Deus. E como o próprio diz a palavra, negar a si mesmo. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é você pegar uma madeira, colocar nas costas e sair por aí pagando, carregando a sua cruz. Mas a sua cruz é negar a si mesmo, as suas vontades, os seus desejos, o seu querer fazer o mal. E sim buscar fazer o bem, porque você aprendeu na palavra de Deus que, né, que a palavra de Deus te ensina você a buscar fazer o bem ao próximo. Você obedecer a Deus, você cumprir a palavra de Deus. Isso precisamos pensar. E precisamos refletir. Então, o discipulado corrige noções distorcidas quanto à evangelização. Não é? Como eu falei, primeiro é importante, sempre com certeza, você um dia, alguém falou do amor de Deus, alguém te deu um folheto, te deu uma Bíblia, né, te deu um Novo Testamento, de alguma maneira você ouviu a palavra de Deus. E depois disso precisou de um complemento de alguém estar caminhando junto com você, para que você continuasse firme e não desanimasse da palavra de Deus, de seguir esse Deus vivo e poderoso. O discípulo completa a evangelização ao ensinar o que significa ser cristão. Ao discipulado, que é importante, né? Que o ensino vai estar completando a evangelização. Não que a evangelização não seja boa, mas pode ser colocado com outros objetivos, não é? Como mesmo a tentação de Jesus. Venha para perto de Deus, venha para Jesus que você terá poder, terá riqueza, você será abençoado, você será um ídolo. E não é assim. Né? A palavra de Deus nunca, jamais Deus prometeu nada disso. Isso para nós. Olha interessante que é ser cristão. É todo um projeto de vida, um modo diferente de ver o mundo, a vida e a morte. A partir, evidentemente, da perspectiva de Jesus, conforme aprendemos no Evangelho. É o que nós devemos viver, né? Embasados na palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus tem para ensinar, aprendendo e seguindo a nosso mestre. Quem? Os pastores, os missionários, os evangelistas. O nosso mestre é o Senhor Jesus Cristo. Que às vezes podemos querer seguir a homem e podemos errar, porque o homem erra, o homem é falho. E não devemos ficar olhando o erro no outro, mas sim olhando para Jesus e buscando sempre fazer o melhor, sempre fazendo aquilo que está ao nosso alcance. Ser discipulador, sabe que você tem pensado em ser discipulador? Né? Grande é a responsabilidade dos seguidores de Jesus, aqueles que já são maduros na fé, que já têm um tempo de caminhada. Então cabe a cada um a responsabilidade de ajudar aqueles novos na fé a caminhar, a não errar, a não cair. E se porventura cair, ajudá-lo a levantar. Olha que benção que Barnabé, né, agia, ele, né, ensinava, ele exortava, ele estava sempre presente, ajudando. Isso é importante, isso é o papel do discipulador, que não está, né, junto ao novo, né, cristão, ao novo na fé, né, que precisa estar aprendendo as coisas acerca de Deus, mas está sempre perto ali para poder ajudar, né, no ensinamento, ajudar no aprendizado e no crescimento. Isso é importante. Um dia alguém nos ajudou, alguém nos discipulou, e agora é nosso papel de estar ajudando aquele novo na fé. Isso é importante. Por quê? Seguir a Cristo. O que é seguir a Cristo? Não é apenas e somente uma questão intelectual e doutrinária. É uma questão que envolve toda a complexidade da vida. Olha que importante. Que maravilhoso. Não apenas você olhar para frente, olhar para o alto e entender que você é de Cristo,
que Deus te ama e que o resto não se importa. Não, com certeza, nós precisamos importar com o nosso próximo, com aqueles que às vezes não conhecem o Evangelho, com aqueles que talvez até nos perseguem, nos maltratam, e precisamos confiar e orar por eles e estender a mão se for o caso. Porque Jesus nos diz para perdoar aqueles que nos ofendem. Então isso é seguir a Cristo, né? É estar pronto para poder servir. Não querer receber em troca, mas se doar ao próximo. Isso é o que Deus espera de cada um quando nós seguimos o nosso Mestre, o exemplo que Jesus Cristo deu. Quantos ele atuou e agiu naquela época, né? Ajudando as pessoas, ensinando, curando e mostrando o jeito certo de estar vivendo, de estar buscando a Deus. Então pense nisso. Olha o que o pastor John Piper nos diz. Cristo é glorificado em você quando ele é mais precioso para você do que tudo que a vida pode dar, do que a morte pode tirar. Então, às vezes as pessoas ficam preocupadas, né? Com comer, com beber, com morrer, o que é que vai ser? Estar com Cristo, como diz o apóstolo Paulo, é muito melhor. Então não devemos ter medo, não devemos estar preocupados, mas sim vivermos e sermos testemunha viva de Cristo para que as outras pessoas possam ver Cristo em nós, a luz de Cristo em nós, porque nós somos sal e luz deste mundo. E o que significa ser sal e luz? É o nosso testemunho, é a nossa vida, a nossa dedicação, a nossa busca, a nossa vida com Deus. E já dizia também o grande pregador John Stott, testemunho não é sinônimo de autobiografia. Quando estamos realmente testemunhando, não falamos de nós mesmos, mas de Cristo. Estamos anunciando a Cristo ao mundo, fazendo diferença. Por quê? Porque nós somos diferentes. Nós estamos num mundo cheio de pecado, mas nós não nos envolvemos no pecado. Somos pecadores santificados que estamos buscando seguir a Cristo. E não é nossa ficha, né? Nossa autobiografia que vai mostrar alguma coisa, mas é a nossa vida com Deus que vai determinar quem nós somos. Então esteja pensando nisso. E caminhando para o final, o discipulado é a única forma de eliminar expectativas equivocadas quanto ao que significa seguir a Cristo e ser igreja. Olha que interessante, né? Discipulado é a única forma de eliminar expectativas equivocadas quanto ao que significa seguir a Cristo e ser igreja. Hoje a gente observa que muitos já não querem ir mais para a igreja, acham que a igreja pode ser em casa mesmo. Não precisa se ir à igreja. E é uma ideia errada. Nós somos corpo de Cristo. E o Senhor Jesus é a cabeça desse corpo. Então, pessoas que abandonam as igrejas. Será que existe? Sim, existe. Tanto entram pessoas para servir a Cristo, como também muitas estão saindo. Já foi afirmado, né, nesse estudo sobre o extraordinário crescimento da igreja evangélica brasileira. E tem crescido bastante, né? Igrejas estão superlotadas. No entanto, observamos com tristeza um grande número de pessoas que abandonam as igrejas evangélicas. É que eu já falei, às vezes a pessoa, né, é convidada a ir para a igreja com promessas. Vem que você será curado, vem que você vai ser próximo, vem que você vai ter o bom e o melhor nessa terra. Claro que Deus prometeu a nós. Mas Ele também não nos prometeu riqueza, né? Jesus diz, quem quer seguir a Ele, pegue a sua cruz e siga. Então parece que tem hora que parece que há uma contradição, mas não é.
Porque o nosso coração não deve estar voltado para as coisas desse mundo. E como já olhamos nos outros lados, não deve estar voltando para as coisas financeiras, como diz a palavra de Deus. Nosso coração deve estar na presença de Deus. Lá em Mateus 6, versículo 24, para o seu coração, olha o que diz. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus 6, 24. Então tem hora que as pessoas estão querendo servir a dois senhores, com um pé na igreja e com outro pé no mundo. E você tem que tomar posição, ou você vai seguir a Deus, buscar a Deus, ou você vai estar seguindo ao mundo e aquilo que o mundo pode te oferecer. Só que tem uma coisa, não podemos levar aquilo que o mundo nos oferece, só aquilo que o Senhor nos dá. Então, falando das pessoas que saem da igreja, os chamados desigrejados, pesquisas anteriores nos diz que 4 milhões no Brasil eles suscitam debates teológicos entre lideranças. Já são os desigrejados. Pensa que multidão que já decepcionaram com a igreja. Creio que não com Deus, mas com a igreja, com a liderança, com pessoas. Ou com a liderança, com pastores, né? E pessoas que estão dentro da igreja. Um grupo crescente dentro dos evangélicos são os denominados desigrejados. Fiéis que abriram mão do vínculo com a igreja por causa da insatisfação com desvios teológicos, escândalos políticos e financeiros e outras razões. Olha que coisa triste. E a gente vê, né? Está por aí. Um levantamento da revista Isto É, agosto de 2017, a partir dos dados da pesquisa do orçamento familiar, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística estimou que o número de desigrejados no Brasil atualmente supere a faixa de 4 milhões de pessoas. Se naquela época tinha 4 milhões, quantos tem hoje? Com certeza a tendência é aumentar. Então que possamos estar refletindo o que você tem feito, o que nós temos feito como igreja, que em vez da pessoa ficar firme, ela tem abandonado, tem saído. Será que é um mau testemunho que temos dado? Será que uma palavra foi colocada errada? Será que é um testemunho que a pessoa viu em nós, que a fez sair da igreja ao olhar? Se a pessoa está na igreja fazendo essas coisas erradas, o que eu vou fazer na igreja? Porque se entende que a igreja é um lugar onde há pessoas que são diferentes, foram mudadas de vida. E aí a gente pode observar que 78 igrejados e 22 desigrejados. Com certeza hoje já deve ter muito mais do que isso. E temos que orar para Deus mover. E quais são as causas? A culpa é do pastor, a culpa é da igreja, do presbítero, do missionário, do evangelista. Não tem como ficar colocando culpa, mas tem que ficar pensando o que eu estou fazendo. Será que eu tenho participação nisso? E aqui o pastor Jeremias Pereira traz algumas questões de uma pesquisa que foi feita que leva as pessoas a sair da igreja. Tiveram decepções com liderança, não concordam com a maneira do governo da igreja, estão descontentes com o ensino, não concordam com a ética pregada, não querem ter compromisso, foram criados na igreja evangélica, mas nunca tiveram uma experiência real com Cristo, foram machucados, né? E por aí a gente vê tantas situações que levaram essas pessoas a saírem da igreja, né? Continuam crendo em Cristo e em parte da Bíblia, que selecionaram como verdade para si mesmo, ou para o seu bel prazer. Como vai acreditar só numa parte da Bíblia? A Bíblia toda é completa. Não frequentam regularmente mais a igreja, criticam as igrejas, aproveitam a Bíblia que foi traduzida por pastores formados pela igreja institucional
E se for ver aí, é uma infinidade de situações que podemos ver que não para, né? A gente pode observar que há várias situações. E devemos pensar o que nós temos feito, né? Ou precisamos orar para o que precisamos fazer. Charles Spurgeon, um dos grandes pregadores, nos diz: no dia em que encontrarmos a igreja perfeita, ela se tornará imediatamente imperfeita, no exato momento em que nos juntarmos a ela. Muitos criticam, muitos reclamam, muitos estão aí para falar mal da igreja, mas não tem como. A igreja perfeita é só lá no céu, porque aqui na igreja só tem gente imperfeita, só tem pessoas pecadoras, que estão buscando melhorar, estão buscando santificar, estão buscando mudar de vida, mas temos os nossos erros, as nossas faltas. E aí nós precisamos sempre buscar a Deus, colocar nossa vida na mão de Deus. Então, para pensar, para você estar pensando, né? Por que geralmente a evangelização e discipulado estão desassociados na igreja evangélica brasileira? Por que não caminham juntos? Tem igrejas que com certeza fazem as duas partes. Não só evangelizam, mas também há a classe, né, de catecúmenos, que é a preparação para o batismo. Depois há classes, né, que estão ensinando a pessoa a caminhar, discipulado, 1, 2, 3, 4 e 5, outros tipos de classe, e as pessoas vão aprendendo a palavra de Deus e vai buscando cada dia melhorar mais. Como articular um trabalho que integre evangelização e discipulado e assim criar uma nova realidade? Então é algo para pensarmos como Igreja do Senhor Jesus. O que podemos fazer? E o que nós podemos fazer? E o que nós temos feito ou deixamos de fazer? É algo interessante, precisamos pensar nisso. Que como está a nossa vida com Deus? Precisamos fazer a diferença. Amém? Vamos falar com Deus mais uma vez, vamos buscar a presença do Senhor. Que Deus fale ao teu coração, que Deus venha te iluminar. Em tudo que estudamos, na evangelização e discipulado, um completa o outro. O discipulado corrige noções distorcidas quanto à evangelização. Segundo, o discipulado completa a evangelização a ensinar o que significa ser cristão. Ser cristão não é só ter nome ou ir a uma igreja famosa, mas é ser exemplo. E o discipulado é a única forma de eliminar expectativas equivocadas quanto ao que significa seguir a Cristo e ser igreja. Não é um aglomerado, não é um lugar para você passar o tempo, mas é um lugar de você buscar a Deus, de consagrar a Deus. Vamos falar com Deus? Pai de amor, Deus bendito, Deus santo, esse momento, Pai, levamos a nossa voz ao teu alto trono, suplicando a tua misericórdia, fala ao nosso coração, venha nos abençoar como igreja, que não é só templo físico, mas o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é o santuário de Deus, faça morada em nós, ministra em nosso coração a tua vontade, a tua palavra, que possamos ser, ó Pai, discipuladores, teus servos fiéis, dedicados, pessoas que te honram, que te buscam e que fazem a tua vontade, e verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo. Fala ao nosso coração, nos abençoe, cuida de nós, no nome daquele que vive e reina para todos sempre, que oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então que Deus te abençoe, tenha um bom domingo, fique na paz do Senhor e até o culto à noite, se Deus quiser. Deus abençoe.